Pessoal, bom dia. Muito obrigado ao Edson, muito obrigado a vocês aqui por compartilhar essa minha preocupação, que é a preocupação da importância da qualidade da energia elétrica. Na verdade, o Edson, engraçado, ele falou qualidade de energia, né? Às vezes a gente fala qualidade de energia, às vezes a gente fala qualidade de energia elétrica. Mas eu acho que é mais fácil entender a importância da qualidade da energia e não da energia elétrica. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai abastecer o nosso carro, a gente se preocupa com a qualidade do combustível que a gente coloca no tanque, seja gasolina, seja etanol. Porque a gente sabe que se esse combustível não tiver qualidade, o carro vai falhar, não vai desenvolver, não vai ter a velocidade necessária. E mais importante do que isso, que é o ponto que eu acho que a gente falha quando a gente estuda esse assunto de qualidade de energia, a vida útil dos componentes se deteriora. Então, quando a gente tem energia sem qualidade, ela custa mais caro do que a energia com qualidade. Isso é comprovado. Atualmente, eu trabalho muito nessa área em relação a alguns estudos que eu faço em outras atividades. Então, quando a gente paga menos pela energia, geralmente porque essa energia é de menor qualidade, isso vai sair mais caro para a gente. Aquela economia que a gente acredita que tenha quando a gente usa uma energia de menor qualidade, a gente, na verdade, não está economizando muito, não, gente. A gente está gastando mais por isso. Edson, eu não sei se você está aí, aqui, eu acho que não está passando a minha tela. Tá. Agora tá, eu acho que está. É que você está assistindo do lado, e do lado tem um delay de uns 20 segundos, mais ou menos, de 20 a 30 segundos. Entendi. Então, gente, o que a gente precisa entender? Que a eletricidade, a energia elétrica que a gente utiliza a energia não é um fim em si mesmo. Ninguém paga a concessionária, a CPFL, a Light, a CEMIG, para ter energia elétrica para ficar passeando pelos nossos condutores. A gente usa a energia porque ela produz trabalho. Ela faz com que a gente tenha iluminação, que movimente nossas máquinas, que faça o nosso refrigerador funcionar. E esses equipamentos foram fabricados, foram construídos para receber uma energia com determinados parâmetros. O nosso colega da Qualifio e o nosso colega da Vago, que me antecederam aqui, falaram em qualidade. Qualidade não é um conceito abstrato. Qualidade é um conceito muito bem amarrado em termos de engenharia. Ele trabalha com parâmetros. No caso de eletricidade, no caso de energia elétrica, aquilo que a gente conhece, mas muitas vezes despreza. Os 127 volts, o valor da tensão, 220, 380. A gente espera que isso funcione, nossos equipamentos esperam que a tensão tenha esses valores. Nossos equipamentos consomem uma determinada corrente elétrica, 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes. Nossos equipamentos foram construídos para trabalhar numa determinada frequência. Aqui no Brasil, a corrente alternada, ela trabalha com 60 Hz. Se eu trouxer um equipamento que eu comprei na Europa, que ele foi fabricado para trabalhar com 50 Hz, ele pode não funcionar ou funcionar de uma maneira que não é adequada. Então, quando a gente fala qualidade, a qualidade do ar, a qualidade da gasolina, a qualidade dos nossos equipamentos eletrônicos, a qualidade da internet que a gente está utilizando, a gente, como técnicos, nós somos todos técnicos aqui, a gente está falando de valores bem definidos. A gente está falando de valores que são mensuráveis, porque, caso contrário, a gente vai falar a qualidade do relacionamento, a qualidade de vida, a qualidade do filme que eu estou assistindo, a qualidade de uma música. Eu posso achar que uma música é excelente, uma outra pessoa pode achar que essa música não presta. É só a gente passar aqui e ver o cara escutando funk alto do meu lado. Muita gente acha que lá é horrível, o cara adora aquilo. Então, são coisas indefinidas. Do ponto de vista técnico, a qualidade é uma coisa bem definida. E o que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você. Se você é um computador, a energia tem que ter determinados parâmetros. Se você é um motor, a qualidade da energia deve ter outros parâmetros, porque cada equipamento tem uma sensibilidade a essa qualidade de energia. Então, cabe a nós, como profissionais da área elétrica,
fornecer uma energia com qualidade, olhando, em primeiro lugar, para onde aquela energia vai ser utilizada. Porque, caso contrário, não adianta, a gente não vai fechar essa conta aqui. Então, a qualidade da energia é função do quê? Daquilo que está sendo utilizado, do tipo de carga que eu estou alimentando aqui. Está claro isso para todo mundo? E aí eu me preocupo muito com isso, porque aqui eu vou, nesses 40 minutos que eu vou estar com vocês aqui, eu prefiro levar isso num ritmo de bate-papo, de uma conversa. Porque eu tenho me preocupado muito, porque eu acho que o Edson vai depois entrar aqui para a gente complementar a conversa, eu acho que a qualidade de energia já foi um assunto da moda. E hoje não é mais o assunto da moda. O assunto da moda são os sistemas fotovoltaicos e a indústria 4.0. A indústria 4.0. Só que, gente, essas duas coisas, sistemas fotovoltaicos e indústria 4.0, vão fazer com que o tema qualidade da energia seja cada vez mais necessário, não que seja mais valorizado, porque valorização é uma coisa, necessidade é outra. Então, por que sistemas fotovoltaicos eles levam a maior necessidade de qualidade de energia? Porque a gente vai ter cada vez mais geração distribuída no Brasil. Do ponto de vista da nossa história, da história como a eletricidade se formou e se modelou no nosso país, a gente tinha um sistema unificado, um sistema integrado, com empresas verticalizadas. A mesma empresa, muitas vezes, gerava, transmitia e distribuía energia. E a fonte, 90% da nossa fonte de energia elétrica no Brasil, provém de hidrelétricas. Hoje em dia, com a geração distribuída, nós temos cada vez mais geração pulverizada em unidades diferentes aqui que são integradas no nosso sistema. Então, é como se a gente tivesse cada vez mais gente fornecendo um produto no Brasil, então seria cada vez mais necessário controlar a forma como esse produto está sendo fornecido. Como você tem mais gente fornecendo, você tem que individualizar esse controle, tá certo? O que é muito mais difícil. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala na indústria 4.0 e nas formas modernas de produção que a gente tem hoje em dia, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, e eu sei que isso é muito difícil. Eu vejo quanto o Edson luta em termos de mudar a consciência das pessoas. Por que eu falo isso? Gente, porque cada vez mais a nossa instalação elétrica ela vem para fornecer informação. Cada vez mais a gente usa a eletricidade para se comunicar. E cada vez a gente usa menos a eletricidade para fornecer potência. As nossas cargas consomem cada vez menos energia, tá certo? Porque elas são fabricadas e desenvolvidas para isso, mas, ao mesmo tempo, essa energia tem que ter padrões cada vez maiores, mais bem definidos, os seus valores. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica claro para todo mundo entender. Se vocês não concordarem comigo, ou o Edson não concordar comigo, depois vocês podem me corrigir, eu fico grato por isso. A maioria dos elevadores, o que está sendo feito isso? Como se a gente fala em modernização desses elevadores? Estão sendo substituídos sistemas tradicionais de tração eletromecânicas por inversores de frequência. Esses elevadores consomem cada vez menos potência e cada vez menos energia. Energia é a potência ao longo do tempo. Lâmpadas. Cada vez a gente tem lâmpadas mais eficientes. Essas lâmpadas mais eficientes geram iluminação, geram fluxo luminoso, gastando cada vez menos energia nesse processo de conversão. Mas, ao mesmo tempo, essas lâmpadas, principalmente as lâmpadas a LED, elas são mais sensíveis a variações de tensão, tá certo? Elas são mais sensíveis a variações de tensão e elas cada vez mais têm componentes internos dentro dela que interferem com as nossas instalações elétricas. Então, do ponto de vista que a gente tem, o ideal seria que a nossa energia seria 100% de qualidade se todos os valores fossem constantes. A tensão ela não teria nenhum componente de harmônica, a frequência fosse exatamente 60 Hz, a tensão fosse 127 volts, ou 220 volts, ou 380 volts, dependendo da sua aplicação, o serviço nunca fosse interrompido e não existissem transitórios. Isso, além de ser
difícil, é caro. Existe um preço que se paga para a nossa energia estar cada vez mais dentro de um padrão definido. Por isso que é permitido, é necessário que ela varie. A gente não pode querer que todo momento a minha valor RMS, o valor eficaz da minha tensão, ela seja 127. Ela pode subir para 128, para 129, para 130. Quando outras cargas saem, tá certo? Ela cai para valores mais baixos quando outras cargas entram. Tá certo? O que não pode acontecer, por exemplo, é uma situação que aconteceu no apartamento que eu morava, que eu tive um problema com um ventilador queimando o tempo todo, queimava o ventilador, eu fui medir, o que aconteceu? Minha tensão estava abaixo de 100, estava 98, 99. Então, como a tensão caía, para movimentar a mesma carga, ou seja, para o ventilador movimentar a mesma massa de ar, ele consumia mais corrente. Quando ele consumia mais corrente, o que acontecia? Ele dissipava mais calor. Essa queda na tensão, eu não verifiquei na televisão, eu não verifiquei na geladeira, eu não verifiquei olhando o meu computador, eu verifiquei porque o meu ventilador queimou um depois do outro. Então, a minha energia estava com baixa qualidade. Não por baixa qualidade, porque a tensão diminuiu. Por baixa qualidade, porque ela diminuiu além de um valor, além daquele valor que eu sabia que era possível cair. Assim, eu sabia que o meu ventilador poderia trabalhar com tensão um pouquinho mais alta, uma tensão um pouquinho mais baixa. Mas não tanto. Tanto é que a concessionária da minha cidade foi lá na rua onde eu morava, eu fiz uma reclamação e ela reforçou a rede, colocou um transformador mais próximo da onde eu morava. Por quê? Porque o fornecimento de energia feito pelas distribuidoras de energia, pelas transmissoras, pelas distribuidoras de energia, é regulamentado. É regulamentado por uma lei nossa, uma lei dos eletricistas, que é uma lei que é o PRODIST, que é um regulamento da ANEEL, que fala que a qualidade da energia, ou seja, a energia tem que ter determinados valores, acima daquilo, abaixo daquilo, seja em frequência, seja em tensão, seja em corrente, não é aceitável que ela varie. Da mesma maneira que foi falado aqui, o colega da Qualifio, ele falou para a gente que o fio tem que ter uma determinada seção reta, mas não é só a seção reta, os componentes internos também têm que ter o seu diâmetro, tá certo? Da mesma maneira que, por exemplo, a gente tem lá as balanças que pesam, quando a gente vai no supermercado, elas são aferidas para o produto energia elétrica que a gente compra, é um produto que a gente compra, ele tem que ter uma determinada tensão, ele não tem peso, ele não tem cor, mas ele tem um valor de tensão, ele tem um valor de frequência, ele tem uma duração, uma confiabilidade que são determinados por esse módulo 8 do PRODIST aqui. Então, quando a gente, principalmente quem trabalha em indústria, quem trabalha numa empresa ou quem é prestador de serviço, tem que verificar também se aquela energia que está sendo fornecida para a gente, pelas concessionárias, ela está dentro desse parâmetro, porque se não estiver, elas são obrigadas a consertar e obrigadas a nos indenizar. Então, o PRODIST, ele controla, vamos dizer assim, ele regulamenta a qualidade. Qualidade, a gente sempre vai bater nessa tecla, são parâmetros mensuráveis, a gente não está falando de nada abstrato, a gente está falando de coisas que a gente pode medir, e essa energia que a gente compra, da mesma maneira que quando a gente compra um fio ou um cabo, ele tem que ter determinados parâmetros, quando a gente compra uma energia elétrica que é fornecida através desses cabos, ela tem que ter também um determinado parâmetro. Aí a gente já pega a minha apresentação e as duas apresentações anteriores aqui. Se eu recebo uma energia elétrica que tem que ter uma determinada qualidade e o caminho que essa energia elétrica chega até a mim são fios e cabos, esses fios e cabos também têm que ter a mesma qualidade que tem a energia que eu estou comprando, para que eu não receba uma energia de qualidade, mas o caminho que ela está vindo para mim, para chegar até a minha casa, meu apartamento ou a minha empresa, não comprometa essa qualidade. Obviamente, os fios e cabos, antes dos medidores, a responsabilidade é das concessionárias.
A partir da minha instalação, a partir do medidor, os fios e cabos são a minha responsabilidade, tá certo? Porque aí eu me torno responsável pelo caminho que a energia vai seguir dentro da minha casa, partindo do pressuposto que ela me foi entregue com qualidade, tá certo? Então, gente, uma visão geral aqui, perturbações, elas vão existir sempre todo. O que são perturbações? Fenômenos, como a gente está falando de eletricidade, fenômenos elétricos ou fenômenos magnéticos, que comprometem esse fornecimento de energia para mim, desde a geração até chegar na minha instalação. Todo esse caminho aqui, ele é vulnerável. Ele é vulnerável a acidentes, a perturbações, a danos, tá certo? E essas perturbações aqui, elas têm que ser controladas, não evitadas, controladas, tá certo? Para que o produto final que chegue para mim não chegue comprometido a ponto de eu não poder utilizá-lo de maneira satisfatória. Então, isso que a gente tem que ter na cabeça. A energia serve para que eu vá utilizar. Utilizar o quê? Para usar esse computador, para movimentar uma máquina, para refrigerar um ambiente, para fazer com que o transporte, no caso de um sistema de transporte como metroviário, ferro metroviário, por exemplo, tá certo? Então, a gente tem a qualidade de energia que é fornecida para a gente, tá certo? Que tem que ter determinados parâmetros, e a partir do momento que eu recebo essa energia comprometida, eu já tenho que acionar a minha concessionária, porque ela tem que consertar, porque aí eu já estou recebendo um produto, entre aspas, estragado. Agora, a partir do momento que eu recebo um produto bom, que eu recebo um produto que não está comprometido, não que é um produto 100% exato, não, é um produto que ele varia dentro de uma faixa que eu sei que ela pode variar. A partir desse momento, cabe a mim, como usuário, zelar para que essa energia continue com a qualidade necessária. Tá certo? Então, isso é fundamental, zelar pela qualidade da nossa energia aqui. Só que essa energia que a gente recebe, ela interage com a carga, tá certo? Essa que é a questão. Então, a gente tem que entender que a eletricidade ela é um pouquinho diferente, por exemplo, da gasolina que eu citei. Quando a gasolina entra no motor do meu carro, se meu motor estiver desregulado, qualquer coisa, ele não vai alterar as características da gasolina que eu recebi. Ele vai alterar as características da gasolina no medida que ela é transformada em energia. Na eletricidade é diferente. As cargas que eu utilizo, elas alteram a qualidade dessa energia, porque a energia passa pelos meus equipamentos e retorna para a rede. Tá certo? Então, eu tenho vários fatores aqui, vários problemas, várias formas de perturbação que devem ser controladas. Devem ser controladas controlando o quê? A qualidade da energia, ela depende da qualidade da minha instalação elétrica. Tá certo? E a qualidade da minha instalação elétrica, assim como a qualidade da energia, ela não é 100%. Tá certo? Meus equipamentos não são 100% perfeitos. Tá certo? Eles vão ter alguns desvios, eles vão ter algumas falhas, eles vão gerar algum problema. Mas cabe a mim controlar esses equipamentos, mantê-los, desde o momento que eu compro, percebendo se eles têm qualidade, até o momento que eu os utilizo e mantenho eles ao longo do tempo, para que eles não comprometam essa qualidade dessa energia. Porque se comprometer essa qualidade da energia, eles não vão funcionar corretamente, ou na pior das hipóteses, na melhor, na verdade seria na melhor das hipóteses, eles vão durar menos. Eu vou estar super satisfeito, minha instalação está perfeita, está tudo às mil maravilhas, só que o motor que eu vou trocar daqui a 15 anos, eu vou ter que trocar a 10. Por quê? Porque houve uma variação da frequência, ou a tensão está acima daquela tensão de trabalho do motor, ou existem harmônicas, ou existem surtos de tensão, ou desequilíbrios de tensão, ou fator de potência baixo aqui. Então, nesse caso, quando a gente fala em qualidade de energia, a gente não está falando de nada subjetivo, de nada abstrato. A gente está falando de coisas que são extremamente mensuráveis e bem definidas. Tá? Para o quê? Porque a gente não quer que aconteça algo como isso aqui. Ou seja, a gente acha que a gente está recebendo uma senoide de 60 Hz bonitinho aqui, existem uma série de perturbações aqui,
seja surto de tensão, harmônicos, interrupções momentâneas de tensão, que estão falando que em determinados momentos a tensão suba muito, ou em outros pontos a frequência seja muito diferente daquela frequência nominal, tá certo? Então, essas perturbações, elas vão sempre existir. Eu não estou vendendo para ninguém aqui a ideia que você vai ter uma rede elétrica sem nenhuma perturbação. Mas o que eu estou falando para vocês é que existem maneiras de se controlar essas perturbações aqui, de tal maneira que elas não sejam tão nocivas assim. Ou seja, que a gente admita que aquela energia que está passando nas nossas instalações elétricas nos deixe trabalhar e preserve nossos equipamentos um tempo necessário para que a gente tenha o retorno dos nossos equipamentos. Por exemplo, isso aqui é um chaveamento. Ou seja, cada vez que, por exemplo, eu vou lá e desligo um disjuntor, vou lá e religo o disjuntor, vou lá e faço a partida do motor, você vê que por um determinado momento eu tenho um chaveamento, eu tenho pulsos de tensão. A tensão vai lá e sobe. Você está entendendo? Esse chaveamento é o problema, é a causa. A consequência vai depender das características do equipamento que está recebendo essa energia. Se for um equipamento, por exemplo, um motor, muitas vezes essa perturbação não vai fazer com que o motor gire de forma com uma velocidade diferente, ou transfira mais ou menos potência para o eixo. Mas, por exemplo, se esse chaveamento, essa senoide, por esse curto intervalo de tempo, essa corrente está chegando no meu computador, pode dar aquela interferência, aquela travadinha, aquela parada que a gente vê que muitas vezes está acontecendo na minha voz agora. Por exemplo, poderia estar acontecendo ou pode não estar acontecendo. Aquela famosa travada, o computador deu uma travada, religa ele. Por quê? Porque esse chaveamento aqui, que pode ser admissível para alguns tipos de equipamento, para outros tipos de equipamento ele pode ser totalmente inadmissível. Tá claro? Então, gente, essas perturbações, a gente tem sempre dentro de uma instalação elétrica 3 componentes que são importantes para a gente avaliar a qualidade de energia. A fonte, e a fonte aqui não é a fonte de energia, é a fonte da perturbação, ou seja, o que está causando a perturbação. A gente tem o equipamento vítima, que é aquele equipamento que recebe essa energia e vai sofrer as consequências dela, pode ser uma parada, pode queimar definitivamente, pode ter a sua vida útil reduzida, tá certo? E a gente tem um outro elemento que é muito importante nesse caso aqui, que é o meio de acoplamento. É de que forma essa perturbação vai chegar ao meu equipamento. Normalmente, a gente pensa que é um acoplamento que a gente chama de acoplamento condutivo. O próprio cabo, o próprio fio que vai alimentar esse equipamento transporta essa corrente que carrega consigo uma perturbação. Esse é um tipo de acoplamento condutivo. Um outro acoplamento é um acoplamento indutivo, ou seja, pode ser causando uma corrente elétrica numa determinada frequência, uma determinada perturbação, um determinado ruído, pode estar acontecendo num determinado circuito e, por indução, entre aspas, desculpe o termo, saltar por um outro condutor, por um outro circuito. Então, muitas vezes não adianta eu, por exemplo, interromper o circuito se o acoplamento é indutivo, tá certo? Ele vem como se fosse uma onda eletromagnética. Outras vezes, o acoplamento é capacitivo. Existe uma capacitância entre o equipamento vítima e um componente da instalação que, para determinadas frequências baixas, ele não existe. Mas para frequências mais altas, é como se fosse um curto-circuito. Então, a gente tem que avaliar a fonte, avaliar a vítima e avaliar o tipo de acoplamento. Alguém pode pensar, é complicado? Não, não é complicado se a gente tem uma metodologia, um método de trabalho para avaliar como isso aqui funciona. Tá certo? Então, o que acontece? A gente tem que saber qual é o mecanismo de propagação. Eu vou insistir para vocês em relação a isso aqui. Não é uma coisa complicada. Não é nenhum bicho de outro mundo. Quando se fala muito em compatibilidade eletromagnética, em qualidade de energia, as pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças. Não é. A gente só precisa entender que alguns ruídos, algumas perturbações, elas seguem com a corrente pelos condutores que estão chegando ao equipamento e outros tipos de propagação são propagados pelo ar. Eles vão pelo ar como se fossem ondas eletromagnéticas aqui. E a gente precisa identificar qual é o mecanismo
tá certo? Para saber se a gente precisa, tem maneiras de interromper que isso aqui aconteça, e a gente vai seguir aqui. Então, por exemplo, existem ruídos que são irradiados e ruídos que são conduzidos. Uma outra forma de caracterizar também esse tipo aqui, também eu insisto, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa extremamente simples aqui, tá certo? Com relação aos ruídos, às perturbações, muitas perturbações são de modo comum. Elas envolvem um sistema de aterramento, tá certo? Elas são perturbações que vão aparecer porque o equipamento está aterrado de alguma maneira, tá certo? Elas envolvem a fase e o neutro e o sistema de aterramento. Outras perturbações são perturbações que a gente chama de modo diferencial. Essas perturbações de modo diferencial, elas só envolvem os condutores normalmente energizados, as linhas, ou seja, a fase ou fase neutro. Então, não adianta aterrar, muita gente vai, mas aterra, não aterra, não aterra. A forma como a gente aterra vai influenciar na proteção ou no combate aos ruídos de modo comum, mas não tem nenhuma influência nos ruídos de modo diferencial. Então, eu já vou me antecipar para a gente proteger, para a gente trabalhar na compatibilidade eletromagnética, para a gente evitar que as perturbações comprometam a nossa instalação, de cara, o que é o mais importante? Identificar o que está acontecendo. Identificar se é um fenômeno de modo comum, identificar se é um fenômeno de modo diferencial, porque a solução do problema ela depende de identificar o que está acontecendo. É exatamente como ir ao médico. Desculpe a analogia, mas é exatamente como ir ao médico. Muita gente reclama. Você vai ao médico, hoje o médico pede um monte de exame. Antigamente não pedia. Não pedia porque não existia exame. O médico não ia, 30 anos atrás, ninguém ia pedir uma ressonância magnética. Ninguém ia pedir uma ultrassonografia. Mas hoje, com esses métodos mais precisos, o médico tem mais confiança naquela medicação que ele vai prescrever. A mesma coisa os profissionais da área elétrica. Na medida que a gente consegue diferenciar, identificar o que está acontecendo, a gente consegue propor soluções mais econômicas, mais eficientes e mais pontuais para resolver exatamente aquilo que está acontecendo. Tá certo? Outro tipo também que a gente precisa verificar nas nossas instalações, isso é muito importante, isso é uma coisa relativamente muito fácil. Se a gente tem perturbações que são de modo permanente, tá certo? São sobretensões que eu falo que são sobretensões ou perturbações em regime permanente, ou sobretensões ou perturbações que são em regime transitório. As perturbações em regime transitório, elas são mais difíceis de identificar, porque elas podem acontecer em um determinado momento, acontecer num determinado período e sumir, e só aparecer algum tempo depois, tá certo? E aí a gente vai ter que ir caçando, a gente vai fazer algum tipo de sistema ou metodologia de identificação, mas naquele momento que a gente está trabalhando, procurando o problema, ele não está acontecendo. As perturbações em regime permanente, elas são mais fáceis de identificar, porque como elas estão o tempo todo, a gente pode ir desligando algumas fontes, desligando e religando algumas máquinas, até a gente identificar qual é a sua origem, qual é o seu mecanismo de propagação. Uma coisa também que é muito interessante, que eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto aqui agora, todos os fenômenos que têm maior energia, que destroem mais a instalação, eles têm caráter transitório. Porque eu preciso acumular essa energia, que é o caso típico da descarga atmosférica, e liberar essa energia de uma vez só para que ela destrua as coisas. Geralmente, as perturbações de caráter em regime permanente, eles têm menos energia acumulada, eles transferem menos energia, mas eles talvez incomodem mais, porque eles estão o tempo todo, eles realmente fazem com que a empresa pare de funcionar, ou pelo menos parte da empresa, um sistema pare de funcionar. Só que eu, particularmente, prefiro, quando eu tenho que enfrentar algum regime, algum ruído, algum regime em regime permanente, alguma perturbação em regime permanente, porque, como ela está lá, você vai caçando e você consegue identificar.
Problemas de regime transitório, como descargas atmosféricas, chaveamentos, é muito mais complicado, porque ela pode acontecer hoje, ou só vai voltar a acontecer ano que vem, ou acontece um determinado dia da semana, o outro não acontece. Então, você tem que fazer um processo de busca, de identificação, muito mais demorado. Tá certo? Aí nós temos aqui as fontes. Cada equipamento aqui ele causa um tipo de perturbação específica, tá certo? Então, dependendo das suas características, da maneira como ele funciona. Então, as perturbações também não são aleatórias. Tá certo? Aconteceu porque é o destino, aconteceu porque caiu um ET ali. Não. Cada tipo de equipamento gera determinados tipos de problema, pelas suas próprias características construtivas. Tá certo? Tá claro? Então, como a gente vai fazer para proteger contra essas perturbações? A gente tem 3 possibilidades. Eliminar a causa. Por exemplo, eu tenho... Antigamente era muito comum lâmpada fluorescente de pouco eficiente, por exemplo. Ou o motor também, o motor elétrico pouco eficiente. Tá certo? O que acontece? A gente troca o equipamento que está gerando o problema. A gente elimina a causa. Outras causas a gente não consegue eliminar. A gente não consegue eliminar, por exemplo, uma descarga atmosférica. A gente não impede que uma descarga atmosférica aconteça. Um chaveamento, por exemplo, a abertura dos contatos de um disjuntor num curto-circuito. A gente não evita que o curto-circuito aconteça. Então, a gente não consegue trabalhar a causa nesse sentido. Então, a gente pode trabalhar diminuindo a vulnerabilidade da vítima. A gente pode colocar equipamentos ou mexer na qualidade dos equipamentos para que eles se tornem menos vulneráveis a variações de tensão, variações de frequência, variações de corrente. Geralmente, equipamentos menos vulneráveis são mais caros. Então, cabe a mim saber, conversando com o departamento financeiro da empresa, se aquele aumento diminuição, quer dizer, aquele aumento na qualidade do equipamento, a diminuição da sua vulnerabilidade, vai me dar um retorno que é um retorno que eu aceito, que vale a pena eu pagar. A última possibilidade aqui mexer no mecanismo de acoplamento, ou seja, mexer na forma como essa energia sai da fonte e chega até o meu equipamento. Tá certo? Então, as 3 possibilidades podem ser trabalhadas individualmente ou em conjunto. Tá certo? Então, por que eu estou falando isso aqui? Por que o Edson pediu para a gente conversar sobre isso aqui? Porque mudou muita coisa? Basicamente, o que mais mudou são as características dos equipamentos que a gente utiliza hoje. Tá certo? Eu sou um profissional que comecei a trabalhar como técnico em eletrônica, eu estudar na escola técnica, em 1978. Eu peguei as válvulas. E, na época, os transistores eram uma grande novidade. Hoje, a gente tem equipamentos mais sensíveis, tá certo? Mais eficientes, mas mais sensíveis, por isso mais vulneráveis, tá certo? Então, dessa forma, eles sofrem mais com uma energia de baixa qualidade. Mas como esses equipamentos tornam a nossa vida muito melhor, ninguém vai querer, nenhuma indústria, nenhuma fábrica vai querer voltar à época que se fazia automação, nem se era automação, a gente falava de controle e comando, com chave botoeira, chave fim de curso e botoeira. Vale a pena você ter CLP, vale a pena você ter inversor de frequência, só que você tem que pagar um preço por isso. E o preço é você controlar as perturbações que acontecem na sua instalação elétrica, tá certo? Todo equipamento, ele tem uma característica, a gente está colocando aqui a curva CBEMA, que é uma curva que os fabricantes de equipamento eletrônico, é só um exemplo, existem outras curvas e outros modelos desse tipo de coisa que eu estou apresentando aqui, eles mostram para a gente quais variações de tensão, de frequência, de corrente que os equipamentos deles aguentam. Qual é a variação que faz com que o equipamento fique um pouco menos eficiente? Qual é a variação que faz com que o equipamento pare e qual a variação que faz com que o equipamento seja destruído? Então, cabe a nós fornecer uma energia para esses equipamentos dentro desses parâmetros aqui, tá certo? O custo de interrupção, e eu vou pedir muito a vocês aqui para parar de pensar. Parem de pensar em termos de equipamento, quanto ele custa e quanto eu vou proteger. Eu vou proteger, gastar tanto na proteção, porque o equipamento custa tanto.
Hoje em dia, a grande maioria dos equipamentos que a gente utiliza, eles custam muito pouco, mas aquilo que eles fazem dá um retorno muito grande. Então, muitas vezes, quando você perde um equipamento que é muito barato você trocar, aquilo que a empresa deixa de produzir custa uma fortuna. Então, a gente tem que mudar a mentalidade, porque senão a gente vai ficar... nós não vamos ser profissionais da área elétrica do século XXI. Se a gente continuar pensando que eu vou gastar 50 para proteger um equipamento que custa 200. Se o equipamento custar menos do que a proteção, não vale a pena. Não vale, porque o mais importante é o que se deixa de fazer enquanto aquele equipamento estiver parado, tá certo? Então, a gente tem várias perturbações aqui, por exemplo, a harmônica é uma delas, então eu tenho que tomar medidas para proteger contra harmônicas, tá certo? Aí eu já vou entrar descargas atmosféricas, já não tem nada a ver com harmônica. Muita gente chega para mim e fala assim, Sérgio, poxa vida, eu estou com um problema de harmônica aqui, eu vou colocar um DPS? Eu falo, não faz sentido. Ah, Sérgio, o DPS protege contra harmônicas? Não. Cada equipamento foi feito para proteger com um determinado tipo de perturbação. E por que eu coloquei isso aí agora para vocês? Já vai aparecer em seguida para vocês aqui, a parte da 5419. Porque hoje em dia, a norma de para-raios nossa, que a gente sempre achou que era um mastro no alto de um prédio para evitar que um raio colocasse fogo nas coisas, tem toda uma parte, que é a parte 4, que é dedicada a MPS. As MPS, as medidas de proteção contra assunto, são medidas de compatibilidade eletromagnética, mas só que tratam especificamente com um tipo só de problema. Problemas causados por descargas atmosféricas, mas não a destruição do prédio. Perturbações, sobretensões transitórias, que comprometem também o funcionamento dos meus equipamentos aqui. Sérgio, oi. Eu só te interromper, porque o nosso tempo está acabando, nós temos que abrir as salas, né? Se você puder só concluir, eu sei que o assunto é longo. Então, eu já concluo nesse tipo aqui, eu concluo nessa tipo de coisa que a gente não precisa avançar muito nisso aqui, a gente pode parar aqui. A mensagem que eu queria deixar, uma mensagem definitiva, para encerrar o assunto. A gente pegar o conceito que existe na NBR 5419 de perda de valor econômico. Ou seja, eu estou te falando que na esquerda você está vendo um computador queimado e uma instalação elétrica destruída. Isso gera um prejuízo, mas um prejuízo muito menor do que se aquele sistema que eu vou mostrar para vocês, que é um sistema de tratamento de esgoto, ou uma simples cancela num sistema sem parar de pedágio, para. Então, o Edson me perguntou qual a importância da qualidade de energia. A importância da qualidade de energia, porque energia é um insumo. A energia faz coisas acontecerem. Se a energia não tiver qualidade, essas coisas não vão acontecer ou vão acontecer de maneira equivocada. Tá certo? A gente encerra por aqui, então, Edson. Legal, Sérgio. Se quiser deixar teu contato no final ali, acho que você fechou. Não, aqui o pessoal tem meu contato, eu vou... Não, tranquilo. Mas, de qualquer forma, se alguém precisar falar com o Sérgio ou comigo, né, acesse a Bracopel, mande um e-mail para a Bracopel e a gente repassa. A ideia é importante, o Sérgio citou aí várias coisas importantes, e vale lembrar, porque esse assunto é um assunto extenso, e infelizmente tiveram algumas perguntas, alguns comentários, a gente não terá tempo para responder, mas o que eu vou fazer? Vou pegar esses comentários e a gente vai tentar responder de uma outra forma. E eu convido vocês, por exemplo, nesse momento, eu faço parte de um grupo instrutores da Fluke Academy, que é uma divisão de treinamento da Fluke, e se vocês acessarem a sala da Fluke nesse momento, o Rodrigo vai estar lá esperando vocês, e lá vocês podem pedir, porque esse seminário especificamente tem um desconto, se não me engano, de 20% para quem quiser fazer o curso de qualidade de energia. Sou eu um dos instrutores, o Sérgio está preparando também um trabalho, o Sérgio tem um trabalho junto com um parceiro nosso, que é a Termotécnica, que é especialista, como eu disse, em proteção de surto. Então, a gente tem aí também um trabalho legal, ok?